Vamos lá, hoje vamos começar diferente para essas mulheres extraordinárias, falando sobre o Outubro Rosa, uma conscientização que a gente tem aqui do nosso canal Podcast A Voz também. E hoje, uma pessoa ilustre e maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco, mas já me encantei, Débora Soares Leite. Muito obrigado por participar no Podcast prazer. A Voz. Vamos que Tamo vamos. Se apresenta para o público, Então. fala e vamos para cima. Tá, é um maior prazer estar aqui com você também, tá? Com esse público que te acompanha nas redes sociais, no YouTube. E eu acho que vai ser um momento bem legal a gente estar conversando aqui. Esse mês é um mês muito importante para nós, mulheres, né? Show. E é importantíssimo a gente realmente se tocar, se toca aí, tá? É Se isso. toca e bota a mão no peito e vai É vendo isso. se tem alguma coisa errada. É importante a gente se tocar, se conhecer. E é só se tocando mesmo que a gente vai descobrindo, né? Eu tenho vários testemunhos de várias mulheres que, ao se tocar, descobriram o câncer e hoje estão curadas. Ontem mesmo eu estive com uma no GC, né, lá da Lagoinha. Show. Nós nos reunimos toda quarta-feira, mulheres de Deus que querem aprender mais de Deus ali no GC. E nós ali ouvimos um testemunho maravilhoso dela ter se tocado e ter descoberto o câncer, ainda há tempo de tratamento. Hoje ela está linda e loura, maravilhosa. Então, Débora, né? Então é isso aí, gente. fala um pouquinho quem é seu esposo para todo mundo aí, que senão ele vai puxar minha orelha. Já teve aqui no podcast A Voz. Então, o Luiz esteve aqui, né, dando o testemunho dele. Muitas pessoas do Evangelho conhecem, né? Eu não sei se o teu público maior são evangélicos, ou são cristãos. Não, nem todos. Ou ainda não tiveram essa oportunidade incrível de conhecer a Jesus e estar participando, né, do reino de Deus. Mas eu sou, hoje, uma pastora, junto com meu esposo, fazendo um trabalho com dependentes químicos na Igreja Lagoinha, Niterói. E esse trabalho já vem desde 92, quando nos convertemos, né? Essa foi assim, o impacto maior da nossa vida foi em 92, quando nós encontramos Jesus, e ele realmente mudou a nossa vida completamente, né? E é isso que me faz estar aqui hoje, né? Muito bom. Estar aqui dessa mudança que Deus fez na minha vida. Antes, né, era uma modelo, capa de Então, revista. fala aí, né? que idade você começou a modelar, a participar de Então. desfile assim, Débora? A minha infância já foi assim, voltada, eu queria ser modelo, queria ser atriz, né? Então eu fui muito incentivada para me tornar uma modelo, uma atriz, realizar o meu sonho. Então, aos 13 anos de idade, eu fiz o meu primeiro desfile. Inclusive, foi um desfile organizado pela minha mãe, né, numa escola. E ali eu descobri realmente que eu tinha tudo, era o talento que eu tinha para passarela e tudo. E aos 17 anos eu entrei para um curso, resolvi fazer um curso para me aperfeiçoar, me tornar uma profissional, né, como modelo e manequim. Entrei no curso da Socila. Nessa época era uma escola de princesas, né? Não se tinha muitos cursos de modelo no Rio de Janeiro, eram mais em São Paulo, e no Rio só tinha o Senac e a Socila. E eu eu era menor de idade ainda, então minha mãe me colocou naquela escola. Dali eu saí para o mundo da moda, né? Desfilando nas feiras de moda, fiz várias fotos para book, meu book fotográfico. Você viu aqui algumas fotos olhada, bacana, com grandes fotógrafos, verdade. né? Eu tinha um sonho de me transformar numa modelo famosa, e aí a oportunidade ela acontece, né? Quando você tem o desejo de ir além, né, daquela na sua carreira, né? Quando você almeja coisas grandes, como eu almejava, eu queria sucesso, né? Eu queria me tornar uma modelo de sucesso, ganhar dinheiro, né, sair de casa, montar minha casa, ter meu carro, né, ter minha independência viver sua financeira. vida realmente, né? Viver a minha vida, porque eu vivia com a minha mãe era separada do meu pai, né? Eu fui criada na zona sul do Rio, né? Então, assim, minha mãe, quando se separou do meu pai, eu vi muita dificuldade dela financeira, e eu falei, eu tenho uma oportunidade de fazer sucesso como modelo, eu vou atrás. Mas nesse período sua mãe separou dos seus pais, sua mãe que era da Zona Sul ou seu pai era da Zona Sul? Como é que ficou essa parte da sua vida? Não, assim? eu fui criada em Copacabana, tá? Meus pais eram casados, eu sou a terceira de 4 filhos. Então, quando meus pais se separaram, minha mãe foi morar na Barra da Tijuca. E na Barra da Tijuca, a Barra crescendo ainda, né? Minha mãe era corretora de imóveis.
A Barra não tinha nada, a Barra só tinha mato, né? Eram condomínios, né? E eu fui morar num condomínio ali. E daí eu comecei a galgar o mundo da moda e eu comecei a receber convites para fazer um nu, né? Que o nu me levaria à fama, né? Então, com o convite para fazer a revista Playboy, seria a vitrine para a minha carreira como modelo. Então foi algo que saiu um pouco... Foi algo já bem forte, né? De modelar e depois fazer nu. Saiu do meu projeto de vida, porque eu queria realmente ser modelo. Eu fazia várias participações em programas humorísticos. Eu já levava uma carreira de modelo pensando numa vida como atriz, né? Então, eu fazia vários cursos, fazia curso de cinema. Eu cheguei a fazer cinema depois, né, mais para frente. Mas, inicialmente, assim, os concursos de beleza que me levariam para a fama. Eu seria conhecida, né? E foi a revista Playboy que realmente me colocou... Impulsionou, né? Me impulsionou como modelo. E aí eu desfilei por todo o Brasil, né? Me tornei garota do Fantástico. Fiz o quadro Garota do Fantástico. Também desfilei por todo o Brasil como garota do Fantástico. Muitos lugares, com várias modelos famosas também. Cheguei a desfilar com a Luísa, né, com a Xuxa, com essas modelos famosas, né? Eu tinha essa carreira de manequim, né? A passarela me levava por todo o Brasil, desfilando para abria muitas portas, né, Débora? Mas, Débora, assim, você hoje acha que a fama de antigamente tem diferença para essa fama de hoje, assim? Completamente, completamente. Se tivesse as redes sociais como hoje tem, né, eu vejo assim, mulheres que não são modelo, né, elas conseguem se tornar modelo, digital influencer, por exemplo. Ela não tem nada de manequim, não fez nenhum concurso de modelo, mas ela, por ser digital influencer, ela consegue captar recursos com roupas, né, então a beleza, ela está envolvida nesse meio, né, então, nesse meio, de uma forma sem ser modelo. No seu tempo, então, era uma coisa muito difícil, bem fechada. Era muito difícil, inclusive era muito taxada, né? A moça que saía de casa para se tornar modelo e manequim, ainda na minha época, era uma coisa assim, meio que mal vista, né? Quando faz a Playboy, então nem se fala, né? Caramba. Então, assim, a gente parece que vai usar prostituição, né? E no meu caso não aconteceu assim, né? Porque eu usei isso para me promover, mas eu não aceitava fazer esse tipo de trabalho. Eu queria fazer publicidade, eu queria fazer trabalhos, entendeu? Eu não queria me envolver, apesar de ter muitos convites para a gente estar em festas, né? Você sabe que hoje é usado, né, muito a presença, né, do famoso, né, numa festa, né, num evento, si, né? Eu fazia muita apresentação entregava troféus, fazia apresentação de ginástica, né? Na minha época se fazia muita coisa. Então eu com a Playboy eu consegui estar no Faustão, eu consegui estar na Hebe, eu consegui estar nos programas de televisão que fariam a minha divulgação. Passou no boom da televisão naquele tempo. No boom da televisão. E aí o carnaval veio logo em seguida, porque como é que foi essa proposta, assim, Débora, de você ir pro carnaval? Porque é totalmente diferente, né? Ali a passarela, vamos falar, é outra. A passarela é outra, mas o que acontece com as modelos no carnaval? Acontecia, né? Eu não sei se ainda é a mesma coisa, porque eu estou totalmente fora desse meio. Mas na minha época, né, em 86, 87, 88, as modelos famosas eram convidadas pelas revistas para poder estar nos bailes de carnaval, para promover os bailes de carnaval. Então, as mulheres bonitas que saíam nas revistas eram as modelos contratadas para estar na revista, para poder justamente fazer aquelas fotos bonitas. Entendo. Já era artística. Já era uma coisa artística, nós éramos, né? Era uma forma de divulgar, de impulsionar a carreira e estar na revista Manchete, como capa, como eu fiz, né? A Fatos e Fotos, estar nas revistas no carnaval. E estar nos bailes de carnaval, onde o mundo artístico frequentava, né? Então, era uma noite de baile de gala no Scala, era o baile de carnaval, o baile do Havaí. Então, ali era uma forma de se promover, né? De estar no meio artístico, estar com os fotógrafos, você está sendo vista, né? E eu tinha um corpo maravilhoso, um corpo lindo. Nessa época não se tinha botox, não se tinha lipoaspiração, viu, gente? Era um corpo realmente bonito, de natureza. Natural mesmo. Era muito a beleza natural da mulher, né? Era muito explorada nesse tempo.
E eu vejo assim, a diferença de hoje para o ontem, né, para o meu tempo de modelo, né, é essa, né? Hoje, qualquer pessoa pode ser modelo. Qualquer pessoa que tenha uma rede social, né, onde ela possa ali se mostrar. Existe muito filtro, né, gente? A forma né? também de se promover Hoje eu ou tenho ser promovido é 56 outra, né? anos, né? E, assim, a gente usa um filtrozinho para tirar uma foto e tal. Mas, assim, existe muita coisa que, assim, não é real, né? E a gente faz uma análise, né, do mundo atual para o anterior, né? Que a coisa era mais real no meu tempo, né? Era a realidade, era modelo e tal. Hoje a gente vê a coisa muito artificial. As pessoas querendo viver um mundo que não é real, sabe? Elas postam sempre muito bem e tal, mas, na verdade, aquilo não é uma realidade. Eu também vivi isso. Não, mas eu entendo né? que essa realidade que você está falando, mesmo não sendo o real, mas tinha que viver no real. Era mostrar na prática. Hoje uma pessoa coloca um fundo diferente ali, não. Acredito eu que no seu tempo era na cara mesmo, na lata. E, Débora, quais, assim, para dar um conselho, né, para essas meninas que estão chegando, ou realmente mulheres, o que foi assim de perigoso assim que você pode passar, que você viu aí nesse momento aí que você teve fama e tal, os Então, perigos de estar modelando e chegar nessa ascensão toda aí que você já passou. O mundo, assim, na época em que quando eu me converti, né, quando eu saí do meio artístico, eu me converti numa Assembleia de Deus. Sim. E eu converti numa Assembleia de Deus e eu era uma menina que eu andava de short, topzinho. Eu andava completamente diferente daquilo que a igreja, né, no caso daquele momento ali, exigia de vestimentas e tudo, né, de costumes, né? Então, assim, o impacto da minha conversão no mundo artístico foi muito forte. Foi muito forte, porque eu era capa da Playboy e, em 92, se converter era algo de louco, né? Você se tornar um crente era uma coisa de louco. Porque o crente era visto o quê? Como aquela irmã de coque, de saião, né? E largando o mundo, largando tudo. E foi exatamente assim que eu vivi. Eu larguei tudo e seguia Jesus, sabe? Então, assim, foi muito impactante para o mundo ver a minha transformação. O conselho que eu dou hoje, como você perguntou, né? Você pediu para me dar um conselho para as meninas hoje que querem ser modelo. Primeira coisa, em qualquer profissão, né? Eu acho que você tem que pedir a Deus uma direção. Ninguém nasce sem um propósito. Você nasce com um propósito definido por Deus, né? Então, nós temos uma missão. Então, se você vai viver uma vida sem propósito, você vai viver uma vida muito vazia. E você vai ver que você perdeu tempo. Uma coisa que não era de Deus para a sua vida. Então, quando eu conheci Jesus, eu quis resgatar todo o tempo perdido, sabe? Então, quando a gente não tem uma direção de Deus naquilo que a gente deve fazer como profissão, porque eu creio que você pode ser uma menina cristã e ser modelo, pode ser atriz, né? Só que você não vai poder fazer tudo que todo mundo faz, né? Aquilo que você dizia que não fazia no início, você acaba aceitando no final. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você realmente está proposto a fazer, né? Eu conheço muitos atores evangélicos que só fazem obras cristãs, né? Que não fazem um trabalho secular, tá? Então, eu acredito que realmente... Mas é uma coisa, você fica limitado, né? Limitado. Então, tem que realmente saber buscar em Deus para que você nasceu, né? Qual é o seu chamado, né? Verdade. Uma vida com propósito, é bem diferente. Então, quando eu me converti, eu falei, eu quero resgatar o tempo perdido. Eu quero, sabe, fazer algo realmente importante, sabe, para Deus, sabe? Porque ele me amou primeiro, muito antes que eu amasse. Então, quando eu descobri o amor de Deus por mim, eu falei, olha, eu quero viver uma vida para Deus, sabe? E como é que foi se dispor, assim, Débora, de tudo que você já viveu, no sentido, obviamente, que Cristo te alcançou, mas sofreu preconceito? Na igreja? Devido... Bom, você tem uma ideia, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, tinha uma placa escrita assim, proibido entrar de short, e era como eu estava. Eu olhei para aquilo e falei assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Olha, eu já posei nua na rua, eu não vou ter vergonha agora de entrar nessa igreja, porque eu estou de short, eu vou entrar. Entrei, e ali
na mesma hora que eu entrei, você imagina, numa Assembleia de Deus, né, as irmãzinhas, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder, pai. Mas o Senhor me amou, sabe? O Senhor me amou. E ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus, né? É um versículo que está muito, né, em alta hoje, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E é verdade mesmo, né? Que quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, ela te liberta, né? Para quem não tem um conhecimento da palavra, você anda no mundo às cegas, né? Você anda no mundo às cegas, você não tem conhecimento, né? Então, a Bíblia diz também que o povo sofre por falta de conhecimento, né? E quando a gente conhece a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela transforma a nossa mente, né? É o que Deus tem feito na nossa vida até hoje, né? Porque o conhecimento da palavra de Deus é que nos faz nos transformar, né? Transforma a nossa mente. A gente não tem que se convencer ou a gente não tem que se acostumar com esse mundo, né? Nós temos que transformá-lo, né, através da renovação da nossa mente. Então, com conhecimento da palavra de Deus, eu pude levar algo realmente bom para as pessoas, sabe? Transformação, né? É uma transformação, uma palavra, sabe? Porque a gente sabe que esse mundo, ele passa, os prazeres desse mundo, ele passam, né? O mundo e seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Né? Isso a gente conhece na palavra. Familiares, conhecendo a Débora, palavra assim, de Deus. quando via você, capa de revista, programas, e você chegou em casa e falou... A família gosta, a família quer um glamour, né? O que é a família? A família apoia, né? A família apoia. A família... inicialmente, o meu irmão, né, ele disse que raspou a cabeça para não ser reconhecido como meu irmão, quando eu fiz a Playboy. Sério? Entendeu? Mas logo depois, né, eles viram que eu não estava entrando numa de me tornar uma mulher prostituta, nada Entendo. disso. Eu estava ali usando aquilo para me promover como modelo, que era o meu sonho, entendeu? Então, depois, com o tempo, ele viu que era isso que eu estava pretendendo, né? Com a capa, com a revista, porque não foi a primeira que eu fiz. Depois eu fiz de novo, né? Eu tive um novo convite da Playboy para posar, que seria um desafio, uma loucura, né? O que uma mulher não faz para alcançar o sucesso, a fama, e eu vejo que muitas meninas hoje se perdem em relação a isso, né? Porque se envolvem com pessoas que, para se promover, né? Fazem coisas para se promover e acabam se ferindo muito com isso, né? E, Débora, assim, nesse meio todo, teve algum envolvimento com droga, algum tipo de coisa nesse sentido? Sim, porque a droga, a gente sempre fala que o meio artístico ele promove muito isso. Acaba sendo um abismo, não é que promove. Chama um outro abismo. Um abismo chama outro abismo, né? No mundo artístico, o mundo da moda, né? No mundo mesmo, né? Mundo mesmo. O mundo já está no maligno, né? É aquilo que eu digo, eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, né? Eu estou aqui, mas eu não sou mais desse mundo, eu estou em Deus. O mundo está na mentira, está no... né? Engano, no mundo né? passa todos os seus prazeres, né? Uhum. Isso tudo vai embora, né? Quer viver essa coisa da carne, né? Então, enquanto você não mortifica essa tua carne, enquanto você realmente não tem um encontro com Cristo, quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente já não vive mais nós, a gente vive em Cristo, né? Vive uma vida em Deus, né? A gente não vive mais na carne, os prazeres da carne, os deleites da carne, que são prazeres, né, do mundo, né? Então, eu abandonei os prazeres mundanos para viver uma vida em Deus, sabe? Uma vida em Deus, uma vida buscando a palavra dele, buscando agradar a Deus, fazendo a vontade dele. Eu acho que eu perdi a tua pergunta. Não, você está indo bem, não está ótimo. A tua pergunta foi dos meus familiares, Não, né? foi dos familiares também. E a pergunta em si sobre a questão, se você nesse meio teve algum envolvimento com droga, da droga. Então, questões assim. Então, é da droga mesmo. Então, os prazeres mundanos, né? Prazeres mundanos. Senta no bar, vai beber com os amigos, vai para uma festa, vai beber, né? Então, isso foi uma coisa que eu fazia, era um costume. Né? Já era um costume meu. E sair para as noites, né? Porque depois dos desfiles, as festas, né? E nas festas rola de tudo, né?
tem quem queira, tem quem não queira. Não estou dizendo que todo mundo usa droga, Sim. todo mundo fuma maconha, quem está no meio artístico é drogado. Nada disso. Eu conheci várias pessoas que não usavam nada, né? Nem bebiam, né? Mas eu tinha essa tendência a beber. Meu pai bebia, minha família toda bebia. Então, eu sentava com meu pai para beber. Então, assim, o mundo da moda, né? Quando eu comecei a frequentar as festas, o carnaval, então, me levou muito para a cocaína, porque eu tinha que ficar virada 4 dias. Eu tinha que aproveitar aqueles 4 dias de carnaval para me promover. Então, eu saía de um baile para outro, fazia uns 10, né? Caramba, que bailes, correria, ia né? pra, né? Naquela loucura, então, naquela doideira toda, eu usava cocaína. Aí eu comecei a conhecer a cocaína aí, né? Dá um tequinho aqui, né? E depois eu comecei a achar que aquilo era meu combustível para me manter acordada. Depois acabou o carnaval e eu comecei a usar também nas festas à noite para poder ficar na balada, né, até tarde. E começou aquilo a entrar muito na minha vida. E eu tinha muito medo disso, porque a profissão de modelo, ela exige muito da tua aparência. E uma menina que vira cheirando cocaína, bebendo na noite, né, acho que quem viu, né, aquele seriado sobre as modelos Verdades Secretas, viu a Grazi Massafera fazendo uma interpretação fantástica, né, sobre o que é uma modelo em degradação. Né? Ela em degradação, ela não está feliz com o que ela está fazendo, porque ela faz book rosa, ela não quer fazer aquilo, porque aquilo ela não era o que ela sonhava, né? Mas ela faz por pressão da mãe dela, porque a mãe dela precisa do dinheiro dela para ela viver, e ela acaba se envolvendo com drogas e sexo e drogas, e ela usava a droga justamente para tentar sair do mundo real. Entendi. Né? Porque a vida real dela era realmente muito triste. Então, eu comecei também a usar muita droga, usava mais no carnaval, bebia todas as noites. Então, isso foi uma coisa que foi virando um hábito mesmo de fumava, cheirava, bebia. Depois, então, aí nessa questão você se converteu, aí deu para entender que realmente, hoje eu olho para você e eu falo, mano, que transformação divina. Transformação. É um impacto muito forte quando a gente conhece a palavra de Deus, sabe? Quando eu conheci Jesus, é que eu vi realmente o mundo que eu vivia. Quando você está no mundo, você está cego, sabe? Cai as escamas. Você consegue entender quando você tem um encontro com Jesus, né? Que foi através de uma oração que eu conheci Jesus, que eu conheci o poder de Deus. A palavra de Deus diz que a oração de fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Foi através de uma oração de uma mulher de Deus que nos conheceu, a mim e o meu esposo, o Luiz, que vocês ouviram o testemunho dele aqui. Vai assistir o outro podcast para você assistir, para você conhecer a história dele. E naquele momento em que a gente estava num momento muito difícil, que eu estava vivendo com ele, eu tinha uma filha com ele de 5 anos, e ele tinha acabado de cumprir uma pena, né, na cadeia. Ele prometia para mim que ele ia sair daquele mundo das drogas. Eu esperei ele sair para a gente viver uma vida nova, e ele não vivia uma vida nova, porque ele não conseguia sair também, porque ele também era escravo do pecado. Entendeu? Caramba. Era escravo do pecado. Então, ele precisava viver aquela vida dele do crime, aquela vida da droga, do dinheiro, da riqueza, sabe? Aquilo estava muito enraizado nele. Então, muita fantasia, né? Fantasia. De que aquilo que iria dar felicidade, né? Então, quando a gente encontrou com essa senhora, essa mulher de Deus, com autoridade e poder, né? Aquela mulher que não quer saber qual é a circunstância. Se o cara é bandido, se está procurado, se tem polícia na casa dele. Ela falou, vamos na tua casa agora. Eu falei, tá doida? Eu não posso ir na minha casa, minha senhora. Porque lá tem a polícia que está atrás dele. A gente estava fugindo. Ela falou, não, eu quero ir lá com vocês. Ela entrou na minha casa, ela começou a clamar ao Senhor, ela começou a orar. E aquele peso que eu carregava, sabe? Um peso muito grande que eu carregava na minha vida, que era o peso do pecado, sabe? Não existia felicidade, angústia, todos os pesos que você pode imaginar, de culpa, principalmente, culpa. Teve depressão, Débora? Chegou a ter depressão? Tive depressão com a droga. Devido à droga, a cocaína? No Havaí, eu usei tanta cocaína no Havaí que eu entrei no mar do Havaí, eu falei, vou me matar. Vou acabar com a minha vida, eu quero a minha vida de volta, já que eu não posso ter minha vida de volta, porque o diabo falava assim, agora você é dependente química, agora você... Forte.
Não vale nada. Agora você tá aí, ó, cheirada a noite toda. Eu peguei uma prancha, me joguei no mar e Deus não permitiu que isso acontecesse. Porque o Senhor já tinha me escolhido. Aí, Desde o ventre da minha mãe. Né? Nossa, é fantástico. Desde o ventre da mamãe. Todo mundo fala isso pra você, né? Você é escolhido desde o ventre da mamãe. É verdade, porque o Senhor te fez, ó. Você já é o propósito de Deus nessa vida, né? Nessa terra. E, Débora, aí, de acordo com isso, essa irmã entrou em cena, que foi essa oração. Isso. Que fez toda a diferença na sua toda vida. a diferença na minha vida. Eu conheci um Deus que eu não conhecia. Eu já conhecia o Senhor somente de ouvir, como Jó. Né? Eu Só de ouvir ouvia, falar, né? Minha família era católica, apostólica, romana, fui batizada, crismada e tudo mais. E eu só conhecia Deus de ouvido, né? E naquele dia eu pude realmente ver a glória de Deus na minha vida. Eu senti ali aquela oração. Eu falei assim, eu quero conhecer esse Jesus. Porque esse Jesus eu não conheço. Eu conheço um Jesus morto numa cruz. Mas esse Jesus que você está falando, ele está vivo. Se ele tem poder para mudar a minha vida, eu quero conhecer ele mais de perto. E aí ela me chamou para ir numa igreja. Eu falei que igreja era coisa de careta, né? Coisa de crente, Bíblia. Eu não queria ir na igreja. Até que eu entrei de shortinho e top na igreja. E as irmãs da Assembleia de Deus não entenderam nada. O que essa mulher está fazendo aqui, essa modelo aí? Né? Viajou, tá na festa errada. Tá na festa errada, entrou por engano, né? Mas aí que é aquilo, né? Ali o Senhor me achou naquele banco, Amém. né? O Senhor me achou, falou comigo, através do louvor, que foi muita bênção, né? Através de um louvor maravilhoso. Quero que valorize o que você tem. Nossa, antigo, né? mas maravilhoso. E ele tocou muito forte mesmo, Deus mostrando que eu tinha valor e que ele queria realmente entrar na minha vida, que eu tinha que dar... abrir a porta do meu coração para ele entrar. E ele tirou aquele coração duro, aquele coração de carne, me deu um novo coração. Ali eu entreguei minha vida para Deus. E ali Deus já colocou na mão da gente o ministério. Dali naquele momento. E, Débora, assim, falando do seu ministério, hoje eu posso ver que vocês... Da reconciliação, né, Vocês irmão? trabalham... Todos nós. É verdade, você trabalha hoje lá na igreja, você é pastora, também com o pastor, meu amigão. E hoje vocês trabalham realmente cuidando de pessoas nesse sentido. Sim. Desde 92, né, quando nós nos convertemos, nós começamos a aprender a palavra de Deus, né, através da palavra de Deus, né, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Né, através dessa palavra, essa palavra também é o que faz a gente gerar fé na gente, né, porque não adianta a gente pedir para Deus aumentar a fé da gente, porque não é assim. A gente tem que conhecer a palavra, ouvir a palavra de Deus para que essa fé seja gerada. Né? E eu precisava ouvir mais da palavra para que eu tivesse fé para crer que a minha vida realmente ia mudar. Né? Porque naquele momento que eu estava ali, naquela igreja, existia uma prisão decretada contra ele. Né? E eu estava decidida ali a não ficar mais com ele naquele casamento. Eu ia pegar minha filha e ir embora. Né? Eu ia embora com a minha filha naquele dia. Eu falei, eu vou tomar uma decisão. Eu não volto mais para o lugar onde a gente está escondido. Eu agora vou embora. E Deus, ele entrou na nossa vida para realmente cumprir o propósito. Porque Deus não une vidas, une propósitos, né? Aí, pega essa aí, pessoal. É isso aí, gente. Né? Ele realmente nos uniu para isso, né? A igreja nos abraçou, nos ensinou o caminho. Isso é muito importante quando você tem um encontro com Deus real, verdadeiro, aquele que faz mesmo uma mudança na sua vida. Você aprender a palavra de Deus, né? Você se envolver com a palavra, conhecer a palavra. E essa palavra vai te transformar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação, ela vem através do conhecimento da palavra de Deus. Então, nós começamos a buscar. E logo que a imprensa descobriu a nossa conversão, já foi aquele boom fantástico, né? Os jornais todos, revistas, tudo querendo saber o que tinha acontecido com o Luizinho e a Débora, que era a capa da Playboy. Pô, sua vida, né? Sempre foi um boom, né, Débora? Sempre foi um boom. Sempre foi uma coisa assim que eu entendi. Tava aqui, carnaval, se converte. Pô, agora eu vou ter uma vida tranquila, né? Que eu quero viver uma vida nova. Não, boom fantástico, né? De novo. E nesse e daqui a pouco tá lá nos palcos de novo, nas grandes cruzadas evangelísticas, né? Nos grandes eventos evangélicos, né? Que a gente participou, a gente trabalhou muito com casais também, a gente viajou o Brasil todo, fazendo um trabalho com casais, porque nosso casamento era disfuncional completamente, né? Tinha tudo para dar errado. Ali, quando a gente se converteu, nós nos casamos, nos batizamos. Pô, e aí fomos para a obra de Deus, porque nós vivíamos juntos, mas não éramos casados.
né? Conhecendo a palavra de Deus, descobrimos Vamos então acertar, vamos alinhar isso aí. vamos alinhar e tal. Não dá para ficar E na depois fornicação. disso, a família cresceu. Aí veio Rebeca, veio Jennifer, né? As nossas filhas, são 3 filhas. Hoje eu tenho 4 netos, minhas filhas são casadas, né? Tenho 4 netos maravilhosos, lindos de morrer. Sou apaixonada pela minha família. Deus faz isso, gente. Ele transforma a nossa casa. Famílias disfuncionais, ele transforma em bênção para o reino, para a glória dele, tá? Para o nome do Senhor. Porque só ele pode fazer isso, mais ninguém. Amém. Só o Senhor pode Eu transformar. reparei, né? Você mencionou que você tem um livro, né? Eu já fiquei assim naquela esperança. Quando a gente se converteu, as pessoas falavam assim, poxa, eu quero levar o teu testemunho para uma pessoa ouvir. Como é que eu faço? Né? A gente ia na igreja, falava do testemunho, falava, pô, como é que eu faço? Queria levar para uma pessoa ver. Aí nós começamos a ver o quê? Para nos manter dentro da obra de Deus, porque, gente, você larga o mundo da moda. É isso aí. Você larga o mundo das drogas. Você vai viver de quê? Eu ia te perguntar sobre isso. Vai viver de quê? Né? Faz que nem o pastor foi? Filho, joga a calculadora fora. Não, e aí? Temos que, né, viver. Né? A gente tem contas para pagar, né? E como é que vai se viver no evangelho assim? Então, nós fomos para o campo, nós fomos para missões, queríamos estar em tudo quanto é lugar pregando a palavra de Deus e tínhamos que manter a nossa casa, a nossa família, né? Então, nós criamos essa forma de divulgação do nosso trabalho. Primeiro foi o CD. Para você ter uma ideia, eu gravei um testemunho meu na rádio El Shaddai, que eu dei na rádio. Na época, se fazia muito testemunho na rádio, né? Aquele culto em casa, né? Aquelas coisas que tinha. Então, eu gravei aquela fitinha cassete, peguei umas fotos e botei e comecei, então, a usar aquilo para poderem divulgar e levar meu essa testemunho para mensagem. lugares, para pessoas que não entravam numa igreja, né? Então, assim, depois do Fantástico, que divulgou a nossa transformação, né? Gravamos um CD de música, gravamos um CD de testemunho, depois fomos para estúdio, fazer uma coisa mais profissional, mais bonitinha para Deus. O melhor para Deus, né, gente? Não pode ficar E agora me veio à mente assim, Débora, você tem um livro, você falou que você vai fazer de novo ele, porque quando você fez esse livro, era no início da sua conversão. Isso. Hoje, pela experiência que você tem, você quer fazer tipo uma releitura nele de novo, acho que acrescentar mais coisa. Você tem esse interesse de ter um livro. Sim, eu quero fazer de novo meu livro. Quer fazer de novo. Não, você vai fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Eu já tô fazendo um esboçozinho já. Já tem alguma muita coisa que eu falei, editora? Né? Hoje eu faço o Carisma, gente. É a coisa mais maravilhosa que está acontecendo também hoje na nossa vida. Eu digo assim, Deus está dando assim um renovo ministerial para gente, sabe? É um novo começo ministerial, né? De que aquela igreja, ela respira mesmo essa coisa dos novos começos. E, na verdade, para a gente também está sendo, né? Porque está no Carisma hoje, né? Aprendendo mais ainda da palavra de Deus, porque ali não é só um seminário da palavra, é do Espírito, é a revelação, né? Cada professor que chega ali, ele é um ministro, ele vai estar ministrando, ele está sendo usado por Deus dentro daquela disciplina, daquela matéria, daquele conteúdo, para levar para a gente, assim, uma unção maior, uma coisa... não tem explicação, gente. Só quem está lá no Carisma sabe eu vejo, que Débora, que de tudo que já aconteceu na sua vida, eu vejo que tem muita coisa assim que as pessoas ainda precisam receber de você no sentido de palestra, esse tipo de coisa. Sim. Sabe, assim... eu já fiz muito, né, gente? Eu fiz isso hoje, né, somos 30 anos no Evangelho, né? Então, mas a gente fez vai muito voltar isso, de novo? né? Porque... Eu estou totalmente disponível para a obra de Deus, né? Hoje a gente tem esse trabalho ali, mais local, na Igreja Lagoinha, com dependentes químicos, né, nesse projeto. Estou ali acompanhando meu esposo, porque, na verdade, esse é um chamado que ele tem de resgate, né? Quem vai buscar lá na favela, quem vai buscar lá na rua, não sou eu, é ele. Né? Eu fico na retaguarda, eu fico na oração, eu fico ali, né, com as outras, com a equipe técnica, porque eu fiz pedagogia, né? Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Depois de um tempo no Evangelho, e ele é da ação. Eu fiz pedagogia, porque nós fundamos uma ONG em 97, a Associação Missão Entre Vidas. E a Associação Entre Vidas, ela tinha dentro do seu estatuto um desejo o quê? De qualificar e reintegrar a sociedade jovens que viviam em situação de risco, né? De drogas, né? Então, assim, não é só você pegar um dependente químico e levar ele para um centro de recuperação. Acabou. Não. Vem cá, vamos pegar a sua vida e vamos recuperar a sua vida. Restaurar você mesmo, saiu da escola porque você foi viver nas drogas. Então, peraí, vamos fazer você estudar de novo. Você vai se recuperar nesse sentido de resgatar o tempo perdido na escola. Vai fazer um curso profissionalizante, vai se profissionalizar. E aquilo, irmão, tem que ter a libertação, né?
A palavra de Deus é que liberta, é o Senhor que faz essa libertação. Então, a gente também ali tem que ter muita autoridade, né? Usar muita da autoridade ali para a libertação dessas pessoas. Então, assim, num momento assim, eu falo, estou super disponível para falar para mulheres. É isso mesmo, eu tenho esse chamado com mulheres, né? Então, vou Tá no anunciar. Pink, é Então, maravilhoso. você pode deixar o seu contato, porque ou você tem Posso algum... deixar meu contato. Gente, então sim, você que tem meu Instagram interesse, também, você pode entrar eu lá, vejo deixar a Débora tem mensagem. muito conteúdo para poder estar impulsionando, ajudando e alertando. Então, se você tem interesse de levar ela para sua palestra, precisa ser dentro de igreja não, né, Débora? Porque Não, pode todo ser lugar. Ontem num mesmo eu estava no ambiente Papo legal. com Batom. Então, aí... Lá no Labrise, né? Um restaurante lindo Aí lá em falar para vocês, Piratininga. realmente, falar sobre isso também, que ontem eu tive lá no Labrise, fiz um podcast, que foi o podcast A Voz na Rua, com a Sandra Martins, quem estava lá também era a Débora Ferreira, Aham. lembrando a vocês sobre o Papo com Batom. Então eu vejo essa proposta, eu acho que foi diretamente sobre isso Sim, que eu vi, eu sim. falei, poxa, gente, então, ó, se você tem interesse de contratar a Débora para poder palestrar na sua igreja ou num local, num ambiente bacana, ela vai deixar o Sim, contato pode com você. chamar, tô disponível. Pode deixar aí o número aí, Pra depois obra eu de também vou Deus, deixar na pra- descrição. para falar, palestrar, e falar sobre perdão, relacionamento, Aí, ó. filhos. Tem muito assunto, gente, não é só o mundo da moda, tá? Tem assuntos importantes para a gente poder debater, né? Relacionamentos tóxicos. Eu vivi um relacionamento tóxico com meu marido, né? Até a gente se converter. E bota Era um tóxico e nisso, bota né? tóxico nisso, irmão, era tóxico mesmo. Então, eu vivi Tudo de isso, essa tóxico era com experiência, o cara. totalmente disponível. O meu celular, tá aí, você vai botar na tela aí, 21984226621, tá super disponível. Meu Instagram, @Débora Soares Oficial. Entra lá, curte, compartilha. Tem muitas mensagens, né? Muito de Deus bom. para a sua vida. Que tenha sido edificante para todos, tá? Esse momento aqui. Não com terminou ainda não. Ainda vocês. tem algumas perguntinhas Ah, aqui tá, então ainda. vamos lá, então Acabou vambora. não, eu só tô Eu pensei que falando já aqui. tivesse acabando, Porque cadê não, o telefone? porque o interesse é também porque se não passa despercebido e a gente não consegue deixar, Aham. porque é um tempo curto, É. que eu sei que é dentro disso mesmo, porque se fluir nessas palestras ou você indo no culto, ministrando, você vai ter muito mais tempo para poder também estar ajudando pessoas, que é o chamado de vocês. Sim. E- E esse livro que você estava falando, Isso, sobre o inclusive, é o material que nós tínhamos, a gente tinha um CD, DVD, agora já não se usa mais nada disso, É. né, gente? E a gente também não canta mais para casais como a gente fazia antes, né? Então a Parou gente de cantar porque... o livro está sendo meu foco, sabe? O livro está sendo realmente meu foco. E agora com carisma, assim, tem um conteúdo muito maior na palavra, né? Eu era muito nova convertida. Então, o que eu coloquei no meu livro, o primeiro, né, eu vou fazer essa segunda edição, O Sucesso Bateu em Minha Porta, era o título do meu livro, do primeiro livro. Agora eu vou escrever um outro livro, já com mais conteúdo, né, mais madura na palavra de Deus, né, com mais experiências do que tudo que eu vivi, né, na obra de Deus até aqui. Eu acho que tem muita coisa boa, né, para poder falar no livro. Então, aguarde aí que a gente vai, Com né, quando certeza. tiver já editado o livro, né, e a gente traz aqui para vocês Débora, eu conhecerem fiquei também. super à vontade de estar aqui conversando com você, porque são coisas reais que aconteceram na sua vida e não teve frescura, que às vezes a gente vive num mundo que parece que é um conto de fada, e às vezes até mesmo no meio da igreja. É. Às vezes a gente quer transparecer uma realidade que já viveu, deixou de viver. E hoje eu olho e eu fico muito feliz mesmo de ver você contar da sua experiência de vida muito mais as suas vitórias e conquistas do que as derrotas. Aham. Isso pra mim que é a questão, né? Que antigamente tinha-se muitas pessoas falavam sobre testemunhas. Testemunho, A galera ficava muito testemunho. falando, focado do que fazia, que era isso, que era aquilo, que aquilo outro. Chegava no final, falava só um pouquinho do que realmente que mudou e impactou a vida. Uhum. E hoje você tem sua família restaurada. Exatamente. E sobre essa questão de Filhos. relacionamento tóxico, queria que você tocasse mais um pouquinho nesse assunto. Relacionamento tóxico, né? Eu era uma jovem, né, modelo, né? E o meu relacionamento com o Luiz, ele foi bem tóxico porque ele era um homem que ele comandava um exército de homens no tráfico de drogas, né? Então, e ele era muito dominador, né? Então, eu tinha que estar ali Naquela bronca, exatamente. aquela pressão psicológica. Era muito difícil, porque eu queria muito que ele saísse do tráfico, mas ele nunca conseguia sair. Então, ele sempre me prometia, ele sempre contava coisas que ele ia
fazer que ele... Até quando ele foi preso, né, ele foi julgado, foi condenado, teve que cumprir pena no presídio, e eu tinha que ir ali visitar ele, e tudo, eu visitava ele na esperança, né, de que ele fosse mudar, porque, assim, quem ama, tudo suporta, né? A Bíblia diz que quem ama, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? E, então, esse amor de Deus por nós, porque Deus tinha ali um propósito maior, né, depois que aquela situação acabasse, que nós íamos chegar a um momento de conhecer a Deus, mas foi muito difícil, nós brigávamos muito, porque eu queria uma transformação dele e não tinha. E eu não tinha armas para lutar contra aquilo. Você pensava que você podia mudar ele, né? Ou eu não? pensava que eu podia mudar ele. E eu ameaçava, eu vou embora, vou pegar minha filha, né? Então, assim, sempre eu voltava, sabe? Ele ia lá, me pegava, voltava, sabe? Círculo vicioso, né? Círculo vicioso. Eu não conseguia me desvencilhar dele também, porque eu era uma pessoa que eu estava envolvida com ele emocionalmente. Por isso que eu digo, cuidado, meninas. Cuidado. Porque você pode estar buscando algo que pode te aprisionar para sempre, né? Você se envolver com uma pessoa por causa de dinheiro. Quantas meninas hoje se envolvem com pessoas por causa de dinheiro? Ah, porque quer fama, quer sucesso, quer dinheiro, né? Quer desfrutar, né, da vida que o cara tem de fama, né? Às vezes se conhece uma pessoa que é famosa e vai se relacionar, mas não sabe quantos quadros a gente tem visto aí hoje, gente. Né? A gente está vendo direto isso, né? Homens poderosos, têm dinheiro, mas maltratam mulheres, sabe? Batem nas mulheres. Então, elas sofrem aquilo calado, até uma aparecer para poder divulgar. Olha, logo depois, eu apanhei, o cara me tatuou, e tanta coisa que a gente está vendo aí hoje. Coisa doida, né? Coisa de doido. Quer dizer, por que você está se tornando uma pessoa, um alvo tão fácil assim para o diabo? Está na hora de você começar a ver. Né? Para que você nasceu, sabe? Você tem um propósito e Deus te colocou nesse mundo aqui. A gente não espera nada mais desse mundo, gente. Essa que é a verdade. Desse mundo, o que a gente espera? Nada. Eu não espero nada desse mundo. Eu espero do Senhor. Porque tudo vem dele para mim. É do alto, né? É do alto que vem, sabe? É muito então não doido espere isso. coisas desse mundo, não. Sabe? Coloca a sua vida em Deus. Peça ao Senhor para te direcionar. Uma pessoa, eu não consigo ficar sozinha. Cada dia eu estou com um rapaz diferente. Sabe? Que isso? Está na hora de você parar. E você realmente se valorizar. Sabe? Quem é você? A perda da identidade é uma coisa muito séria, gente. É você não saber quem você é e quem você nasceu para ser, sabe? Então, assim, eu nasci para ser uma mulher abençoada, sabe? Eu não nasci para ser uma mulher explorada sexualmente, uma mulher que usava o corpo para alcançar a fama, porque hoje meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que você nasceu, né? Para você ser bênção, para você ser luz, né? E não ser treva. Né? Não viver uma vida em trevas, né? Uma vida triste, porque tem tudo, mas não tem nada. É verdade. Tem tudo, mas não tem nada. Tinha um castelo maravilhoso. Uma mas pra aparência, quê? né? Não é nada, só tem aparência. Uma pessoa que vive angustiada, uma pessoa que vive sendo maltratada, que não é valorizada, né? Então, assim, eu aconselho as meninas hoje, como eu aconselhei minhas filhas, que hoje são casadas, né? Aguardem um momento certo, porque o teu varão, ele já está separado. Deus já separou. Agora, para você receber, para você conhecer esse varão, esse homem que Deus separou para a sua vida, você tem que estar preparada para recebê-lo também. Porque enquanto você não estiver preparada, como é que o Senhor vai te dar uma bênção se você não estiver preparada? Você vai estragar a bênção. Então tem que cuidar do tempo, né? Se prepara, né? Busca o Senhor. Enquanto se pode achar, né, irmão? Busca o Senhor, sabe? Procure, sabe? Estar se aproximando de Deus. Distante de Deus, a gente não consegue ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se aproxima do Senhor, sabe? Busque a Deus através da palavra. A cada dia você vai ali, você vai buscando uma palavra para a sua vida. E a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Né? Eu sempre pego o mesmo versículo, Salmo 91. Amém. Eu conheci o Salmo 91 só de ouvir. Né? Eu conheci uma Bíblia ali, mas eu não tinha a revelação do Salmo 91 até que eu me converti. E ali o Salmo 91 veio todo na minha mente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, nós temos que levar uma vida em Deus e descansar nele, porque ele sabe tudo. Deus tem o que é melhor para a gente. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, e é isso que Deus tem para você. O melhor de Deus. O que eu reparei, Débora, do que você falou aí, foi a questão de... Você foi atrás de um sonho, mas no meio desse sonho aí, tinha várias estratégias também
do lado oposto, do mal, realmente. Abismos escondidos, né? Tipo assim, tem a situação que a gente vê na Bíblia que fala que há caminhos aos olhos do homem, parece perfeito. Mas o fim dele os leva à perdição. Então, eu vejo que, muitas das vezes, quando a gente pode buscar algo, tem interesse de algo, sempre vai ter uma vertente, tanto para a gente poder alcançar aquilo, mas também tem uma armadilha para tentar nos fisgar e tirar a gente do foco. E hoje, assim, qual é uma situação que eu posso ver que você está vivendo, algo que você gostaria de botar em prática, assim, no meio do que hoje, de tudo que você está vivendo novo? Porque eu vejo que você tem muita coisa para ajudar muita gente, assim. Botar em prática em que sentido? No sentido de, por exemplo, de ter essa oportunidade de falar, de mencionar. Eu sei que você já faz isso há anos. Mas hoje, por conhecer você um pouquinho mais de perto, porque eu vejo assim, uma coisa é ouvir, né? Como a gente, as pessoas vão ver daqui a pouco o podcast, mas quando tá perto a gente fala assim, gente, tem que sugar ao máximo tanto o Luiz quanto a Débora, porque eles têm muita pérola, muita preciosidade em vida. E você tem interesse, assim, de fazer mais coisas? Sim, eu estou muito disponível. Assim, a Lagoinha, eu acho que ela tem muitos campos para você atingir, né? A gente tem o trabalho com as mulheres, né? Hoje eu estou também envolvida muito com a intercessão, estou buscando muito em oração, né? Eu tive agora, assim, tem pastoras, assim, que eu, sabe, fui muito abraçada, sabe? A pastora Marilva, que é a esposa do pastor Venâncio, a Débora também, logo que a gente chegou, a Débora nos abraçou, né? O grupo Novos Começos, né, de dependência química, é um grupo assim, com psicólogos, com terapeutas e médicos, que também são pessoas que estão ali disponíveis também para fazer o trabalho com a gente, que também abraçaram a gente, nos receberam com todo amor, com todo carinho, né? Então, assim, o GC, né, o GC com as mulheres, eu amo estar ali também com elas, porque é um grupo realmente, GC, grupo de crescimento, porque a gente está ali, eu como pastora, né, ali com aquelas mulheres que também são mulheres de Deus, que também têm conhecimento da palavra, algumas fazem carisma, outras estão se convertendo agora, estão ali naquele grupo. É uma forma assim, eu sempre pedem para eu dar meu testemunho, sempre pedem para eu dar uma palavra, né, com aquelas mulheres que cada uma tem um problema, né? Às vezes tem um marido que está na bebida, como é que vai resolver esse problema? Tem um filho que está nas drogas, tem a filha que está no mundo da... né, está no mundão, né, não quer saber de nada, né? Então, a gente procura orientar, né? Essa experiência que eu vivi, né? Como mãe também de adolescentes, eu passei por isso, gente. Passei pelas minhas filhas adolescentes, a gente pregando a palavra de Deus, nossas filhas adolescentes, né, em casa ali estudando, né? Os conflitos delas também, né? Da adolescência, e a gente sempre procurando orientar da melhor forma possível, na palavra. Porque, sim, a gente tem um orientador para a nossa vida, entendeu? A palavra ela tem todas as respostas para a gente. A gente não precisa ficar buscando resposta em outros lugares, porque a palavra diz tudo. Ela nos orienta a cada minuto da nossa vida, em cada situação. Há uma situação difícil financeira, vamos orar, porque o Senhor, Ele vai cumprir a palavra dEle. Há uma promessa para aquele servo de Deus que tem ali, que é dizimista fiel, que é um ofertante, que é uma pessoa que tem um coração na obra de Deus, né? Então, assim, nas minhas finanças, não, Satanás, tu não vai botar a mão aqui, não, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu sou fiel à palavra de Deus, eu cumpro ali a palavra de Deus, e o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele na minha vida também. Então, o devorador, migrador, destruidor, isso aí está fora, né? Então, assim, tudo tem uma resposta, sabe? Tudo tem. Sexualmente, né? Relacionamentos, né? É pra muito tudo, importante. Né? Para tudo o Senhor tem um direcionamento. Tudinho. Quem nós somos em Deus, sabe? Buscar realmente quem você é. É muito importante, a pessoa fica muito perdida. Né? Às vezes o perdão, não consegue perdoar o marido, ainda guarda rancor, quer separar. Né? Quantas vezes eu quis me separar, mas eu sempre pensei muito antes, né? Naquelas nossas confusões, naquelas brigas e tudo. Né? Eu não sabia o que Deus tinha para a minha vida. Né? Entendo. Então eu agia da minha forma, eu gritava, e aquelas confusões que a gente fazia. Né? Então, hoje a gente tem um direcionamento para isso, né? Então, a mulher sábia edifica a sua casa. Hoje é totalmente diferente, né, Débora? A mulher sábia edifica a sua casa. Realmente, se destrói. O diabo veio para roubar, matar e destruir, né? O ladrão, né? Veio para roubar, matar e destruir. E nada mais é do que o diabo que entra mesmo para destruir a nossa casa, a nossa família. E a gente tem que estar mesmo firme no Senhor, buscar o Senhor,
né, para vencer, né? Vencer essas batalhas. Eu vejo que hoje você aqui, Débora, se tornou um divisor de água. Eu sempre falo isso porque eu vejo que esse mês, pelo incrível que pareça, tiveram mais oportunidade das mulheres estar aqui no canal e abrilhantando o canal aqui para poder somar realmente. É isso mesmo. Mulheres têm muita E a coisa gente pra já está falar. indo para o final. Eu Aham. sei que o que a Débora hoje transmitiu para nós aqui, que ela derramou sobre a nossa vida, ainda é pouco, porque eu sei que tem muita ainda aí que jorra muita coisa boa de você. Amém. E eu queria te agradecer, Débora, queria deixar, mas eu queria te pedir para você deixar para todos uma palavra de sabedoria, que no momento que você teve mais angústia, no momento que você mais pensou em desistir de tudo, pensou como você foi para o Havaí, tentou se matar, como é que foi uma palavra que você pode deixar, porque a gente pode pegar uma pessoa nesse momento Exatamente. necessitando de uma palavra que veio ao encontro do teu coração e deu a oportunidade de você estar aqui conversando comigo. Então, para você que está aí ouvindo esse podcast, né, tá falando assim, poxa, mas ela já há tanto tempo, né, é cristã e tal, será que ela não pensa, né, em voltar para aquela vida, né? Será que ela não pensa em, sei lá, hoje aí com a internet, né, com as redes sociais, ela não pensa em usar isso aí a favor dela, da beleza, né, voltar a fazer uns desfiles, né, usar moda, aquela coisa? Eu nunca pensei em retroceder, sabe? Eu nunca pensei em retroceder, porque o que Deus tem para mim é algo muito especial e para você também. Quando você se determinar a entrar nesse barco com Cristo, você sabe de uma coisa: as tempestades vão vir os ventos, mas o Senhor vai estar no barco com você. Você, na praia, só ouvindo a mensagem de Jesus, como muita gente faz, né? Só ouve a mensagem, vai na igreja, ouve a mensagem, volta para casa, continua a mesma coisa. Ouve a mensagem, volta para casa, não deixa aquela palavra ter realmente poder na vida dela, né? Então, assim, você quer mudança? Se entrega. Você quer mudança? Entra no barco, sabe? Entra no barco com Jesus, porque nesse barco ele vai dizer para você, ele vai dizer para o vento, acalma-te, né? Ele vai dizer para o mar, acalma. Então, qualquer tempestade que você vá viver, ele vai acalmar. Porque é necessário você passar pela tempestade? É. Às vezes você passa pelos ventos, mas você passa confiante, sabendo que o vento vai passar. Pode né? passar Isso na é uma tempestade, passagem pela tempestade. mas vai passar você não vai com ficar quem nela, pode resolver essa situação. né? Você não vai ficar nela. Então, você está vivendo um momento de angústia, de muita depressão. Eu tenho vontade de morrer. Olha para o Senhor. O Senhor veio para nos dar vida, e vida abundante. Sabe o que é vida abundante? É você viver uma vida, sabe, plena, uma vida confiante em Deus. Porque fraqueza nós temos, aqueles momentos que a gente está meio fragilizados, né? Porque não deu certo isso. Olha, o que não deu certo é porque não era de Deus. Então você se convence de uma coisa: o que é de Deus para a sua vida vai ficar, o que não foi ele vai tirar. Porque Deus é Deus que dá e Deus que tira também, ele permite isso. Ele permite que você não receba isso, porque isso pode fazer muito mal para você. Então, às vezes, você pensa que aquilo que você quer que é o certo. Então, você busca o Senhor para que Ele realmente possa, né, mostrar para você tudo o que Ele tem para a sua vida. Né? A mensagem que eu te deixo é dizer: confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, porque o demais Ele tudo fará. Gente, obrigado a todos vocês que estão assistindo. Compartilhe o máximo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Novamente falando aqui, se tem interesse de levar a Débora para poder palestrar, pregar na tua igreja, o telefone está na descrição. E, Débora, obrigado. Nossa, Deus abençoe sua vida, foi maravilhoso. Sempre disponível, quando precisar. E eu vejo que aqui no podcast eu tenho que fazer as perguntas, mas eu acabo me envolvendo porque quem tem a voz fala e quem não tem vai ficar quieto, como eu fiquei hoje aqui, quietinho, só aprendendo um pouquinho da sua sabedoria e experiência de vida. Obrigado, tá? Nada, e beijão no Luiz, Deus abençoe tá? Esse canal, Luiz, que alcance muitas vidas. amém. Brigadão. Gente, fui!